Olá você, muito obrigado por nos acompanhar. Estamos aqui no FPA Entrevista, com uma honra enorme em poder receber o governador eleito da Bahia, Rui Costa, a quem temos uma grande satisfação, prazer pelo seu trabalho ao longo da década de 80, quando iniciou como militante, e posteriormente foi ocupando cargos de representação como vereador, até chegar ao posto de secretário do governo do estado da Bahia, com Jacques Wagner. Depois de uma campanha muito acirrada, muito disputada, venceu e está agora certamente preparando o seu novo governo, que se inicia em janeiro do ano que vem. Rui, muito obrigado pela sua presença, satisfação em tê-lo aqui. Prazer meu. Gostaria de começar perguntando sobre a sua trajetória, em que maneira a sua trajetória lhe ajudou nos momentos mais difíceis da campanha pelo qual você passou na Bahia. Olha, primeiro um prazer estar batendo um papo com todos os amigos e amigas da Fundação. Eu diria que a trajetória de vida ajudou no sentido de permitir que eu conhecesse, primeiro na infância e adolescência, todas as dificuldades que o povo mais simples da Bahia viveu e vive e, portanto, pudesse ter essa sintonia com a maioria da população. Segundo, já no início da década de 80, entrar no movimento sindical e ajudar naquele processo de afirmação da retomada da democracia no Brasil, da retomada do movimento sindical, que desde a década de 60 passava por intervenções do regime militar. Então, no início da década de 80, eu me lembro bem, a maioria dos sindicatos na Bahia estavam sob intervenção de dirigentes colocados pela ditadura militar e, portanto, essa trajetória enriqueceu, eu diria, o aprendizado e fortaleceu a ideia da democracia, da liberdade e do diálogo com a população. Então, isso são elementos fundamentais e, com certeza, ajudaram na consolidação da vitória, além, evidente, da experiência recente como secretário de Estado, que me levou a aprofundar o conhecimento sobre os problemas, sobre os desafios e as soluções para o conjunto do Estado, soluções de desenvolvimento econômico, de inclusão social e da infraestrutura tão necessária para que nós possamos levar emprego e renda para o interior da Bahia. Muito bem, importante esse depoimento, porque o Partido dos Trabalhadores tem em torno de 1.600.000 filiados, né? E o seu depoimento, a sua narrativa demonstra que para um quadro do PT chegar a esta postura de governador de um estado, ele seguiu uma longa trajetória, uma trajetória de aperfeiçoamento, uma trajetória de engajamento com o partido, e em diferentes experiências pelos quais o PT abre frentes de atuação. Então, obviamente, para se transformar num candidato e num quadro, é preciso, na verdade, ter tido uma trajetória tão importante como a sua, e é, ao nosso modo de ver, um exemplo para os nossos militantes, não é? que almejam certamente poder exercer cargos e funções como essas que você teve, mas não é um processo simples, é um processo, na verdade, tumultuado, um processo que muitas vezes você não sabe se vai chegar àquilo que almeja, mas só é possível dentro de um partido como o dos trabalhadores. Não tenho dúvida disso. Tenho muito orgulho de toda a trajetória, da militância petista. Eu diria que a militância do PT, do movimento social, formou e continuará formando, com certeza, muitos quadros políticos ao longo da história. E é uma experiência extraordinária. Desde aquele momento de fundação, e eu participei no início da década de 80, da consolidação formal, inclusive legal, do partido como partido oficialmente, que naquela época exigia, pós-fundação, tantas assinaturas em tantos diretórios municipais, tantas cidades. Eu me lembro ainda, com 19, 20 anos de idade, eu já articulando e ajudando a formar diretórios municipais na região metropolitana de Salvador. Então, de lá para cá, e essa vivência de muito debate, muito conflito, muita disputa, não só no movimento social, no movimento sindical, mas também dentro do PT,
E isso ajuda a formar e a capacitar muitos jovens. E eu, portanto, tenho muito orgulho disso. Eu acho que o PT contribuiu muito para a democracia brasileira e vai continuar contribuindo. E a expectativa é que possamos manter essa interlocução com a sociedade, essa motivação da juventude, para que novos quadros políticos e as gerações do PT possam ser renovadas. Muito bem, você está acompanhando o FPA Entrevista. Hoje nós temos aqui a participação do governador eleito, Rui Costa, e que fez uma breve apanhado de sua trajetória até chegar nesse início da segunda década do século XXI, numa posição fundamental e de um estado estratégico para o Brasil. Agora nós vamos começar a segunda parte da nossa entrevista FPA Entrevista, com o governador recém-eleito Rui Costa. Temos muita satisfação de tê-los aqui conosco e gostaríamos justamente já de perguntar a respeito do seu próximo governo. Certamente nós estamos aqui na véspera de você assumir essa tarefa grandiosa e você vai começar certamente o seu governo a partir de uma herança benigna, que foi os 2 mandatos do governador Jacques Wagner. Como é para você esse desafio de dar continuidade a 8 anos de uma gestão que foi referência para o Brasil? Olha, o desafio é grande. Fazendo um balanço dos 8 anos de governo do PT e do governador Jacques Wagner na Bahia, o balanço é extremamente positivo em várias áreas de governo. Mas é evidente, por mais que tenhamos feito ao longo de 8 anos, ainda tem muito por fazer. Eu diria que o desafio na área de saúde, de regionalizar a atenção à saúde, de levar especialidades e garantir uma melhor qualidade ao atendimento da população, é um desafio a ser enfrentado. O governador construiu 5 novos hospitais, mas é evidente que estamos longe ainda de atender a crescente demanda por saúde no estado, e essa será uma prioridade. A outra prioridade é a infraestrutura hídrica, já que estamos no Nordeste, 2/3 do território da Bahia está no semiárido, são áreas de semiárido e, portanto, nós vamos continuar como carro-chefe também levando infraestrutura hídrica, com o compromisso de fazer não só grandes reservatórios de água, mas também garantir a capilaridade para que essa água chegue ao consumo. E eu diria que o governo Jacques Wagner foi marcado por atender, eu diria, o consumo no estado. São 4 milhões de baianos que não tinham água potável e passaram a ter. E o desafio agora é garantir que essa água chegue para a produção, porque não há de se pensar desenvolvimento econômico, nem serviços, nem indústrias, nem agroindústria, se não tiver água disponível. E, portanto, o desafio é garantir água, inclusive, para a produção e também para a produção da agricultura familiar. Por isso, nós temos uma meta, que é garantir, por exemplo, a construção de 5.000 barragens subterrâneas, garantir ao longo desses 4 anos cerca de 3 a 4 mil poços artesianos que possam disponibilizar água também, além do consumo para a produção, inclusive aproveitando aqueles poços que dão água salgada, que não servem para o consumo humano, mas servem para a criação de animais, para a criação de peixes, enfim, utilizar todo o potencial e o manancial hídrico, estruturar, reservar e dar capilaridade a ele para que garanta o desenvolvimento e a inclusão social em nosso estado. Muito bem, ao longo da sua campanha, você levantou um tema que é certamente um problema de ordem nacional, mas há as especificidades no plano local, que é o tema do Estado, da reforma do Estado. Como você vê, nesse momento, a necessidade de reformulação do Estado, do ponto de vista do Poder Executivo? Qual é o teu horizonte desse ponto de vista de uma reforma do Estado na Bahia? Olha, eu diria que a população e o Brasil teve um grande salto no acesso à informação, a rapidez com que as pessoas têm acesso ao que procura, do ponto de vista das redes sociais, da internet, etc. Houve, no mundo privado, uma melhoria da oferta de serviços para a população e eu acho que o desafio é garantir essa melhoria, essa humanização nos serviços públicos.
garantindo, além da universalização, a qualidade desse atendimento. E para isso é um desafio de, eu diria, remodelar o Estado brasileiro, modernizar a administração, poder garantir que possamos, na máquina pública, garantir que os servidores possam ter, a exemplo de muitas iniciativas da iniciativa privada, premiação por resultados, para que nós possamos ter uma busca crescente, além da produtividade do serviço público, que possamos fazer mais com o mesmo recurso, que possamos também garantir qualidade nesse atendimento. E eu diria que precisamos urgente redefinir também o pacto federativo no Brasil. Não é possível estados e municípios continuarem essa escalada de infraestrutura, de oferta de serviço, com uma grande concentração dos recursos no plano federal. Eu entendo que é preciso redimensionar isso, é preciso urgente, e eu vou buscar junto com outros governadores, inicialmente do Nordeste e posteriormente articulando todos os governadores do Brasil, discutir o financiamento da saúde. Eu acho que esse é preciso discutir de forma apartidária, porque é um problema que atinge todos os estados, todos os governos, independente da filiação partidária do governador. Há um subfinanciamento da saúde no Brasil. Houve uma mudança grande e rápida do perfil demográfico brasileiro. Graças a Deus, de um lado, a população brasileira vive mais, mas ao viver mais, é evidente, o ser humano, a partir de determinada idade, passa a requerer mais assistência médica. Sim. E assistência médica mais complexa. E aumenta a complexidade e aumenta o custo dessa assistência médica. Então, na medicina, nós temos muita tecnologia disponível, mas essa tecnologia também custa caro para alongar a vida humana, e por isso as pessoas têm conhecimento, de um lado, da existência dessas tecnologias e, portanto, querem acesso a essa tecnologia para alongar a vida dos seus entes queridos. E esses são desafios que eu diria que nós temos na máquina pública. Muito bem. As manifestações do ano passado, de junho, de certa maneira, levantaram um problema que diz respeito a essa transição para uma sociedade de serviço que nós estamos caminhando, né? Então, é o tema da mobilidade, da saúde, como o senhor bem aqui apresentou, mas também, obviamente, o tema da educação. Tem uma preocupação do ponto de vista de buscar uma intersetorialidade, uma articulação, uma matricialidade das políticas, especialmente no âmbito social. Você tem essa imagem da necessidade de uma integração das políticas? Ah, sim, com certeza. Eu digo sempre que o desafio no governo é garantir a transversalidade das ações de governo. Não é possível pensar um governo a partir de caixinhas pré-definidas e que não se comuniquem, que não conversem. Então, eu vou buscar garantir que em todas as ações nós tenhamos essa transversalidade. Se temos uma escola, uma creche, e é diagnosticado possíveis sintomas de problema daquela criança, isso tem que ser remetido imediatamente para as equipes de saúde da família, para a área médica, ou seja, garantir que as diversas áreas de governo possam ter uma transversalidade, possam se conversar. Os investimentos em água têm um impacto direto na saúde. E, portanto, isso nós vamos buscar garantir, e já na largada nós vamos constituir isso em algumas áreas. Na área de ciência e tecnologia, por exemplo, eu vou instalar um fórum estadual de ensino superior, pesquisa e ciência, com a participação de todos os entes que fazem pesquisa e ciência no estado, porque hoje o grupo das estaduais se reúne, o grupo das federais se reúne, das fundações, e não há fragmentação. Não há um pensar estadual sobre ciência e ensino superior no estado. Eu vou fazer o fórum, isso garantindo que todos os entes, a Secretaria de Indústria e Comércio, o mundo empresarial, o mundo da universidade, da academia, possam se conversar e estabelecer, a partir de demandas, por exemplo, da indústria, da agricultura, Secretaria de Agricultura, pautas para a pesquisa, para a ciência, possam assegurar financiamentos de empresários, enfim, botar todos no mesmo espaço, para que a partir daí possamos pensar
intervenções na área de ensino superior, um outro fórum para ensino técnico e garantir, portanto, que quando o tema for comum, as diversas áreas de governo e também da sociedade possam conversar. Nesse segundo bloco do FPA Entrevista, estamos aqui acompanhando a exposição do governador Rui Costa, que nos deu uma breve apresentação a respeito das diretrizes que seu governo deverá traçar a partir de janeiro de 2015. Agora vamos começar o terceiro bloco FPA Entrevista, que tem a honra de ter aqui conosco Rui Costa, governador recém-eleito do estado da Bahia. E nesse terceiro e último bloco vamos tratar de um desafio que, de certa maneira, o processo eleitoral do ano 2014 apresentou. Inicialmente uma ideia que me parece falsa, mas gostaria de ouvi-lo a respeito desta perspectiva de divisão do Brasil em relação à eleição da presidenta Dilma, que colocou, de certa maneira, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com um forte apoio à presidenta Dilma e a região Sul e Sudeste que não teve o mesmo êxito. Na sua avaliação, há de fato esta divisão no Brasil em relação ao governo do PT? Olha, eu não acredito numa divisão regional e eu acho que o mapa não é este, até porque a região Nordeste sozinha não teria, Norte e Nordeste sozinha não teria condições de eleger a presidência da República. Na minha opinião, nós estamos passando por uma grande transição e transformação na sociedade brasileira. Uma sociedade com fortes heranças escravocratas e que no último período nós tivemos uma inclusão social significativa em que os padrões, inclusive de serviços, inclusive familiares, eles mudam completamente. Se até então nós tínhamos a figura da empregada doméstica tradicional, ou no Nordeste, ou nas áreas mais pobres, aquela denominação do criar uma criança que era adotada pelas famílias que vinham do interior e que, na verdade, faziam serviços domésticos ainda como criança ou como adolescente, né? Isso deixou de existir e, portanto, nós vamos migrando para uma sociedade de alto serviço, em que, com o decréscimo do serviço doméstico, da contratação do serviço doméstico, com a modernização da sociedade, com a divisão cada vez melhor e mais igual da renda, e também os últimos indicadores apontam com melhoria na distribuição de renda espacial, territorial entre o Brasil inteiro. Então, eu acho que é essa transição que nós estamos passando e houve, evidente, um forte apoio, aí eu diria, da parcela da sociedade que mais foi impactada por essas transformações. E, portanto, o impacto não é regional. Eu diria que ele é um impacto mais de perfil da população que foi impactada pelo conjunto das transformações, impactada positivamente, e por isso a maciça votação da presidente, eu diria também no Sudeste, a exemplo da vitória do Rio de Janeiro, a exemplo da vitória em Minas Gerais, e da expressiva votação, mesmo que neste ou naquele estado perdendo a eleição, mas uma expressiva votação em outros estados do Sudeste, onde uma parcela expressiva da população foi fortemente beneficiada por esse processo de inclusão. Então é essa transição que vivemos e com certeza a sociedade brasileira vai se aperfeiçoando, se acostumando com esse conjunto de oportunidades para todos, e onde nós vamos estimulando que a juventude possa conceber que a partir do seu empenho, da sua dedicação, dos seus estudos, do seu trabalho, é possível ter um lugar ao sol no Brasil. Muito bem. Temos, na verdade, que reconhecer que a transição da ditadura para a democracia, isso ainda lá nos anos 80, 85, fez com que nós tivéssemos uma renovação do ponto de vista das elites regionais, né? Quer dizer, governos que anteriormente vinham ainda durante o regime militar e que vinham se perpetuando por uma série de alianças que representavam muitas vezes o conservadorismo, o que havia de mais atrasado nos diversos estados e regiões brasileiras. A Bahia tem um caso bastante explícito, que é a herança do carlismo. Você imagina que essa articulação conservadora, de certa maneira, encontra-se soterrada, ou ela ainda tem a possibilidade de voltar a se manifestar de uma forma mais dominante? Quer dizer,
O que na verdade, se pode perceber neste movimento de renovação, que inclusive muito bem aqui destacado pelo senhor em relação às transformações da sociedade brasileira, se essa herança que nós temos, que vem do conservadorismo, se isso ainda tem a possibilidade de ser renovado e atualizado por uma nova direita, alguma coisa desse tipo. Como você imagina esse quadro político? Olha, eu acho que no formato, no padrão do que existia, eu acho que não retomará mais na sociedade brasileira, porque era um dado período onde o executivo, de uma forma que caracterizava as oligarquias, tinha um domínio, forte influência sobre decisões judiciárias, uma inexistência de Ministério Público, inexistência de uma sociedade forte, organizada, inexistência de acesso à informação, e hoje, nos padrões atuais, é impossível repetir aquele modelo, e eventuais resquícios de saudosistas daquele modelo, eles vão se esvaziando ao longo do tempo. Aqueles que hoje ainda ficam indignados por não ter quase que uma escrava dentro de casa para trabalhar sábado à noite, domingo o dia inteiro, eles vão percebendo que este modelo de sociedade não voltará mais. E, portanto, é preciso se adaptar aos novos tempos, à inclusão social e à percepção de que todos têm direito a estudar, têm direito a trabalhar, têm direitos a utilizar o seu país, o seu estado, e, portanto, isso não pode ser e não será nunca mais privilégio de poucos para o Brasil. Eu diria que essa transição passará, e o que ficará cada dia mais é a afirmação de uma sociedade mais moderna, em que nega, como tem negado, o retorno ao passado na maioria dos estados brasileiros. Muito bem, FPA Entrevista fica por aqui, agradecendo a sua companhia, que nos honra, e, sobretudo, agradecendo a participação aqui do governador Rui Costa, a quem desejamos muito sucesso, pois as suas qualidades já foram comprovadas pela sua trajetória. Muito sucesso e bom governo. Muito obrigado. Eu deixo um grande abraço a todos os amigos aí da Fundação Perseu Abramo. Muito bem.